Acho que agora a gente está gravando, né? Então boa noite para o pessoal que está assistindo no YouTube, daqui a 2 dias, quando esse vídeo tiver feito o upload lá para o YouTube. Hoje a gente começa um assunto novo na nossa frente de Álgebra 1. Para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo, e aqui está sempre o meu WhatsApp para você mandar dúvidas, questionamentos, ou se quiser só para conversar também, tá? Hoje a gente vai começar estatística. É um assunto que o Enem gosta bastante. Os outros vestibulares cobravam estatística também, mas não tanto que nem o Enem. O Enem que inaugurou essa trend e os outros vestibulares acabaram seguindo. Então, vários vestibulares hoje cobram assuntos de estatística. A estatística, ela é dividida em duas, na verdade. Então, a gente tem a estatística descritiva e a gente tem inferência estatística. O que a gente aprende no ensino médio, e que, por consequência, é o que os vestibulares vão cobrar, é estatística descritiva. Então, é o que a gente vai conversar hoje. Para quem for fazer uma faculdade, e não precisa nem ser na área das exatas, vocês vão aprender inferência estatística. Tá? E aí é como usar a estatística para tomar decisões. E aí, diversas áreas do nível superior acabam aprendendo isso, né? Então, pessoal que faz psicologia, pessoal que faz geografia, pessoal que faz ciências sociais, tem um curso obrigatório na grade de estatística e vai basear principalmente em inferência estatística, tá? Como usar a estatística para tomar decisões. E as decisões, por exemplo, se for um farmacêutico, será que esse medicamento que foi inventado, ele de fato é eficaz para tal doença? Ou não? Será que o teste que eu fiz foi por obra do acaso que deu certo? Tá? E é isso que a inferência estatística vai tentar responder para a gente. Outro lugar que aparece muito inferência estatística, e isso até no dia a dia, né? Em pesquisa eleitoral. Então, eles falam, o candidato tal tem tantos por cento de intenção de voto, né? Como que eles chegaram nesse valor? Afinal de contas, eles não perguntaram para toda a população do país em quem vão votar, mas eles perguntaram para uma pequena parcela, uma pequena, muito pequena mesmo parcela, né? Em geral, uma pesquisa de voto é feita em torno de 800 a 1.000 e poucas pessoas que são perguntadas. E a partir das respostas dessas 800 ou 1.000 pessoas, eles conseguem ter a ideia de como que a população inteira de um país, que nem o nosso, estaria votando. Tá? Obviamente não é certeza, e é por isso que aparece aquela margem de erro que os jornais falam. Margem de erro de 1 ponto percentual para cima, para baixo, e assim. Mas tudo isso está no campo da inferência estatística. O que o ensino médio traz para a gente de estatística? É estatística descritiva. Então, uma outra parte também muito importante da estatística é como descrever fenômenos. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa para verificar qual é a idade que as pessoas terminam o ensino médio aqui no Brasil. E aí, depois de feita essa pesquisa, você vai ter milhões de resultados. Cada pessoa que terminou o ensino médio naquele ano vai dar uma informação. Eu terminei com 18, eu terminei com 17, eu terminei com 20, e assim vai. Como é que você faz com isso? Se você for colocar isso tudo no papel, você vai ter milhares e milhares de páginas impressas com o resultado dessa pesquisa. Com milhares de páginas, você não consegue ver nada. Você não consegue ver uma tendência, você não consegue ver algum padrão que apareça. Então, a estatística ela se preocupa com isso. Como descrever essas informações. E aí, vai fazer muito uso de gráficos, de tabelas e de algumas coisas que a gente vai conversar aqui em algumas aulas, chamadas medidas resumo. Tá? Então, você pega uma grande informação de dados e resume eles de alguma forma, que é o que a gente vai estudar majoritariamente nessa parte de estatística do curso. Tá? São chamadas medidas resumo, e a gente vai ter aula específica para falar delas
mais para frente, tá bom? Tá claro, mais ou menos, o que é essa parte da estatística? Então, a gente vai focar na estatística descritiva, mas uma parte importante, muito importante da estatística é essa inferência estatística que vocês com certeza vão ver na faculdade, tá? Eu acho que na USP, os únicos cursos que não têm estatística na grade é História, Letras e Filosofia. Todos os outros cursos você vai ter alguma matéria relacionada com estatística na faculdade. Tá? Mesmo, como eu disse, Geografia, Ciências Sociais, vai ter estatística na grade. Tá? Dada a importância dela, principalmente no mundo moderno, né? Bom, como que a gente pode representar informações num gráfico? Eu peguei um exercício aqui de um livro. Eu vou colocar a luzinha para vocês. E a aula de hoje, eventualmente, para alguns, pode até parecer meio simples. Ixi, não está dando para dar um zoom muito bom aqui. E o print que eu tirei do livro não ficou legal. Bom, acho que dá para ler mais ou menos, né? Tá. Esse 17 aqui pode ignorar, porque é o exercício 17 do livro, que não é, para a gente não faz diferença, né? Peraí, acho que eu consegui dar um zoom melhor aqui. Peraí, deixa eu ver de novo. Vamos ver se ficou melhor. Não. Não ficou. Acho que ficou, hein? Acho que ficou um pouquinho melhor aqui. Então tá. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter é ver como que a gente pode trabalhar gráficos. Né? Como eu disse, uma parte da estatística é descrever fenômenos. Então, um deles é através de gráficos. E esse exercício aqui é um exercício bom, e como eu disse, pode até parecer simples para alguns de vocês, que a gente vai aprender a olhar esse gráfico chamado gráfico de coluna, ou gráfico de barras verticais, né? Então, esse aqui é o gráfico de coluna. Ele aparece demais nos vestibulares em diversas áreas, né? Então, pode ter um gráfico de colunas numa questão de geografia, falando sobre o crescimento populacional de um país, pode ter um gráfico de colunas numa questão de história, falando sobre grandes navegações, por exemplo, e aí pedindo para você tirar alguma informação. Então, aprender a ler um gráfico de colunas é importante, tá? E é para isso que eu trouxe essa questão, para a gente trabalhar um pouquinho em cima de gráfico de colunas. Hoje, amanhã, provavelmente, eu vou colocar lá no sala de aula uma nova lista de exercícios, e aí voltados para questões de estatística. Vocês vão notar que alguns dos exercícios é justamente para trabalhar gráfico. Trabalhar gráfico de coluna, trabalhar gráfico de setor, que é aquela famosa, o gráfico de pizza, que aparece muito na TV, né, em jornal, em revistas. Então, algumas questões não tem nada a ver com estatística em si, mas sim trabalhar gráfico, para a gente pegar, para a gente ficar craque com relação ao gráfico, porque eles vão aparecer muito em questões de estatística e também em outras questões. Então, isso aqui é chamado gráfico de colunas. E vamos ler aqui. Em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Paula e Fausto. Uma sugestão. Imagina que isso aqui fosse uma questão de vestibular. Independente de ser uma questão de matemática, física, química, biologia, o que seja, uma técnica boa para a gente ler enunciado da questão não é ler o enunciado inteiro e depois tentar fazer alguma coisa com a questão. Isso é perda de tempo. Tá? E tempo no dia da prova é precioso. Uma técnica boa é você ler o enunciado em partes. Então, eu li essa primeira frase em uma eleição para representantes de classe, os candidatos foram Ricardo, Paula e Fausto. Faz uma marquinha no enunciado que você parou a leitura dele lá. E aí você percebeu que tem um gráfico na questão. Vai lá no gráfico e vê se o que você leu faz sentido para você com relação ao gráfico que ele está mostrando. Então, se ele falou que eu tenho candidatos Ricardo, Paulo e Fausto, eu venho no gráfico e eu percebo, opa, os candidatos estão aqui. Ricardo, o Fausto e a Paula. Então as coisas estão fazendo sentido. O que eu estou lendo no enunciado, eu estou conseguindo reconhecer
no gráfico, ou na tabela, ou no diagrama que a questão está me trazendo. Se por acaso, em algum momento da questão, você percebeu que se perdeu, outra dica para o vestibular, não briga com a questão. Não volta para a questão, vou tentar ler uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Pode ser que justamente você não está entendendo a questão, porque aquela é a mais difícil da prova. Se você ficar brigando com a questão para tentar resolvê-la, você vai perder muito tempo, tempo precioso que você podia estar resolvendo questões mais fáceis. Tá? Uma prova de vestibular ela é calculada para não dar tempo de você resolver todas as questões. Todo vestibular é calculado assim. Tá? Então, é normal você chegar no final do dia e você falar assim, poxa, faltou tempo. Para todo vestibulando que você perguntar, ele vai te falar a mesma coisa, faltou tempo. Por quê? Porque a prova é calculada para faltar tempo mesmo. Tá? A gente que é professor, quando a gente pega exame de vestibular para resolver, por exemplo, matemática, eu demoro mais do que metade do tempo da prova para resolver só a prova de matemática. Quanto mais o pessoal das outras áreas, de física, de química, de biologia, né, para conseguir resolver. Então, a prova é feita para não dar tempo do candidato resolver todas as questões. Essa é a primeira coisa que tem que ficar na mente de vocês. Por conta disso, o que é importante? Você escolher as questões que você vai brigar. Então, aquelas questões que são as fáceis, médias da prova, é aquelas que você tem que dedicar o seu tempo. E as questões difíceis? As questões difíceis, se sobrar tempo, você tenta. Caso contrário, paciência. Tá? Então, começou a ler o enunciado de uma questão, percebeu que não está entendendo, que o negócio está embolando o meio de campo, pula a questão. É para pular mesmo. Mas aí eu vou perder o ponto da questão? Não. Você vai ganhar o ponto das questões fáceis e médias que estão mais para frente na prova. Tá? Porque essa que embolou o meio de campo provavelmente é uma das questões difíceis. Você marca se embolou o meio de campo, você faz um asterisco na questão e deixa para voltar no final do dia, se sobrar tempo. Caso contrário, paciência. Chuta e boa sorte. Tá? Sorte também faz parte da vida do vestibulando. Mas voltando à questão, por enquanto a gente está entendendo tudo, vamos continuar. Observe o resultado da votação no gráfico de barras, em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens, e em seguida responde. Então, vou parar aqui de novo. E uma coisa que eu falei, esse aqui é chamado gráfico de colunas, né? Mas ele também pode ser chamado de gráfico de barras, como o enunciado fala, né? Gráfico de colunas ou de barras, né? Bom, então vou parar de novo o enunciado e vou verificar se faz sentido isso que ele falou. Ele falou que tem votos das mulheres e dos homens. Bom, eu estou reconhecendo aqui homem, mulher. Então as colunas representam quantos homens e mulheres votaram em determinado candidato. Tudo faz sentido. Ok. Vamos olhar para o eixo aqui, o eixo vertical. Número de votos. Então realmente bate com o que eu estava imaginando, né? Então, a altura da coluna está me falando quantos votos cada candidato teve. Antes de ler o que a questão pede, eu já consigo ter algumas ideias. Por exemplo, quem ganhou essa eleição foi o Fausto, né? Tá óbvio na cara que ele teve as maiores colunas. Então, foi ele que ganhou essa eleição. Bom, agora vamos ler os itens. E como eu disse, pode parecer simplória, simples essa questão para alguns de vocês, mas é justamente para a gente pegar familiaridade em trabalhar gráficos. Tá? Porque depois vão vir questões que vão trabalhar estatística junto com o gráfico. E aí, para a gente vencer as duas dificuldades do gráfico e da estatística numa mesma questão, fica mais complicado. Então, vamos primeiro tirar a dificuldade do gráfico agora, depois a gente se preocupa só com a parte da estatística de verdade. Tá bom? Bom, vocês estão bem quietos hoje, né? Geralmente vocês mandam mais comentários no chat durante a aula. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, ver a luzinha bem? Ou tá com algum problema hoje? Então tá bom. A Júlia mandou que sim, Letícia mandou que sim, então tá bom. Ótimo, então vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Primeira pergunta. Quantos alunos votaram? Então, essa aqui é a primeira pergunta. Então vamos ver. Bom, como a gente já descobriu que a altura de cada barra dessas, a altura de cada coluna, está dando a quantidade de votos, então eu vou começar a anotar. Então, vou anotar aqui. O Ricardo, de homens, ele teve 5 votos. Estou vendo aqui, né? Está na altura dos 5.
E de mulheres? Ah, ele teve 3 votos. Já o Fausto, aqui, está na altura do 8. Aqui, está na altura do 12. E a Paula, para ambos, homens e mulheres, está na altura 6 e 6. Tá? Então, quantos alunos votaram? Bom, se eu tive 5, 3, 8, 12, 6 e 6, a soma deles deve dar o total. Então, para o item A, eu quero fazer 5 mais 3, mais 8, mais 12, mais 6, mais 6. Isso aqui vai dar 8 com 12 dá 20, 6 com 6 dá 12, 5 com 3 dá 8, 12 com 8 dá 20, com 20, 40. Ah, então eu tenho 40 alunos que votaram. Quantos alunos votaram? 40. E desses, quantas mulheres e quantos homens? Bom, tá fácil também, né? Quantos são os homens? 5 com 8 com 6. Então vai dar 14, 19, é isso? 19. E mulheres, 3 com 12 com 6. Então vai dar 16, 18, 19, 20, 21. E aí uma dica boa é soma esses dois para ver se bate com aquele. Caso contrário, comeu bola em algum lugar. 38? A Júlia mandou 38. Eu errei a conta, será? Acho que não, né? Tá bom. Então, quantas mulheres? Então, daqui. Mulheres votaram 21 e homens votaram 19. Ótimo. Quantos votos obteve a Paula? Bom, eu estou vendo aqui que a Paula ela teve 6 votos dos homens, 6 votos das mulheres, então ao todo ela teve 12 votos. Então a Paula. Deixa eu colocar aqui B, né? 6 dos homens, 6 das mulheres, dá 12. Quantas mulheres votaram em Ricardo? Bom, cadê Ricardo? Ricardo está aqui, mulheres. Ah, então foram 3. Aqui é só ler direto no gráfico. 3. E agora começa a pergunta mais difícil, né? Qual a porcentagem de votos recebidos por Fausto? Bom, então, deixa eu só anotar aqui para ficar bonitinho na luzinha. 3. E aqui o D. E esse aqui que a gente vai ter que calcular. Tá? Enquanto os outros era só leitura direta do gráfico, no máximo a gente fez umas contas de somar, esse não. Esse a gente vai ter que fazer a conta. Bom, se o Fausto tivesse recebido 40 votos, qual seria a porcentagem correspondente? Bom, 40 votos é o total das pessoas que votaram. Então ele teria que ter recebido 100% dos votos. Mas ele não recebeu 40 votos. O Fausto, ele recebeu 8 com 12. Então o Fausto, ele recebeu 20 votos. Quanto que 20 corresponde? Esse é o X da questão. E agora a gente vai fazer uma regra de 3. Como é que vocês resolvem regra de 3? Multiplica em cruz. E aí eu vou ficar com 40 vezes x é igual a 20 vezes 100%. Passo 40 dividindo. E eu vou descobrir que x é 20 vezes 100% dividido por 40. 20 dividido por 40, 40 é justamente o dobro de 20, né? Então eu posso vir aqui simplificar. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, dividir em cima e embaixo por 20. E aí o meu x vai ficar 1 vezes 100%, é o próprio 100%, dividido por 2. Então eu descobri que x é 50%. Então qual a porcentagem de votos recebidos por Fausto? 50% dos votos. Tá? Beleza?
Como eu disse, simples essa questão, justamente para a gente se habituar a trabalhar com gráfico. Uma coisa importante para ler no gráfico. Olha sempre para os eixos, para saber o que o gráfico está te falando. Aqui são candidatos, e a gente já tinha identificado pelo nome deles, né? E aqui número de votos, as pessoas que votaram. Então, olhar para os eixos, para o título dos eixos do gráfico, muitas vezes é o pulo do gato que falta para resolver uma questão de vestibular. Às vezes você está perdido, não está entendendo o que o gráfico está te falando, ou o que a questão está te falando, lá no nome do eixo ele te fala. E aí é a informação que faltava para você matar a charada. Tá? Então, essa é uma parte importante. Outra parte importante, a gente já aprendeu a trabalhar nessa questão com gráfico de barras. O gráfico de barras, ele pode aparecer de duas formas para a gente. Ele pode aparecer em números absolutos, que são aqui números de votos, ou o gráfico ele poderia estar trazendo não números de votos, mas sim a porcentagem dos votos. Tá? Então, via de regra, se o gráfico traz número absoluto, pode ser que a questão queira que você calcule porcentagem. Se o gráfico traz porcentagem de votos, aqui, em vez de número absoluto, então pode ser que a questão queira que você calcule o número absoluto. Tá? Por exemplo, não está pedido na questão, mas a gente pode vir aqui e fazer uma conta. Quanto que esse 8 aqui representa em porcentagem? A gente descobriu quanto que 20 representa em porcentagem, 50%. Quanto que o 8 representa em porcentagem? Vamos fazer aqui no rascunho? Então, votos, porcentagem, igual como a gente fez antes. 40 votos é 100%. 8 votos é o meu X. Multiplica em cruz. A gente vai ficar com 40 vezes X, 8 vezes 100%. Mesma coisa, de antes, passa 40 dividindo. Meu X vai ser 8 vezes 100% sobre 40. Dá para simplificar. 8 com 40. 40 é justamente 5 vezes 8, né? E aí eu descobri que meu X vai ser 100% dividido por 5. Então, isso aqui deu 20%. Tá? Então, aqui, um outro gráfico, nem esse, podia vir aqui, em vez de aqui estar escrito 8, aqui está escrito 20%. Como o Fausto teve 50% dos votos, o 12 tem que ser 30%, né? Então, aqui estaria escrito 30%. Tá bom? Aqui, então, 8 é 20. Então, 4 é 10. E aí o meu gráfico estaria assim. Tá? Aqui é 5. Aqui é 2,5. Não teria os números, né? Teria só as porcentagens. Tá? Outra forma que a gente também tem que se habituar a trabalhar com gráfico, principalmente gráfico de coluna, que é esse tipo, é quando ele vem com porcentagens e não com números absolutos. Tá bom? Mas eu trouxe esse com números absolutos justamente para a gente começar a praticar trabalhar com gráficos, né? Como eu fiz, o exercício não pedia, mas como eu acabei fazendo a conta, eu vi que é 20%, eu vou anotar aqui. Então, isso aqui é 20%. Como tudo era 50%, esse aqui tem que ser 30%. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Tá bom. Ótimo. Uma outra forma da gente representar esses dados seria na forma de um gráfico de pizza, que é o gráfico de setores, que a gente pode chamar de gráfico de setores ou gráfico de pizza. Então, um segundo exercício que eu queria propor é a gente pegar esse gráfico e transformar tanto num gráfico de pizza, e a gente vai ver como que a gente transforma num gráfico de pizza, e como
que a gente também pode apresentar essa mesma informação na forma de tabela, tá? A estatística descritiva, como eu disse, ela vai se preocupar em trazer informação para a gente. Como exibir a informação para a população, para o povo, para o público em geral, né? Pode ser através de um gráfico de colunas, pode ser através de um gráfico de pizza, pode ser através de uma tabela. E essas três formas vão aparecer nos vestibulares, nas questões de vestibulares, né? Então, vamos transformar esse gráfico de colunas numa tabela. E só para facilitar, para a gente não ter muito trabalho, não vamos mais fazer a distinção entre votos de homens e mulheres. Vamos só contar os votos de cada um, tá bom? Então, como que essa mesma informação desse gráfico estaria numa forma de tabela, só que aí, de novo, só com votos, independente do gênero da pessoa que votou, só para facilitar o nosso trabalho, tá? A gente poderia fazer separado também. Então, vou colocar aqui candidato. E quais são os candidatos? Ricardo, Fausto e a Paula. E aqui eu vou pôr quantos votos cada um deles recebeu. E aqui eu vou colocar uma outra coluninha também aqui no final. Esse eu conto daqui a pouquinho o que vai ser. Então, quantos votos o Ricardo recebeu? 5 com 3, 8. Quantos votos o Fausto recebeu? 8 com 12, 20. Quantos votos a Paula recebeu? 6 com 6, 12. E aqui também a gente pode fazer uma linha com o total. Então, o total de votos, a gente já viu que era 40, né? E agora, o que é essa coluninha que eu coloquei aqui? Aqui eu vou colocar a porcentagem. O Fausto a gente já tinha descoberto, que era 50%. O Ricardo a gente não calculou. 8 votos, né? Quanto que... Ah, não, calculamos sim, né? A gente calculou os 8 votos que o Fausto recebeu dos homens. E a gente descobriu que 8 votos é 20%. Bom, 8 votos, independente de ser só de homens ou de homens e mulheres, 8 votos é 20%. E, por fim, como tudo tem que dar 100%, a Paula só sobrou 30%. Beleza? Agora que a gente... Então, um trabalho que a gente tem que ter, uma preocupação que a gente tem que ter, é olhar para isso aqui e conseguir, na mente, pensar nisso aqui. E da mesma forma, agora a gente vai fazer o nosso gráfico de pizza, olhar para um gráfico de pizza e pensar nisso daqui ou pensar nisso daqui. Não que um exercício vestibular vá pedir, vai dar uma tabela para vocês e pedir qual o gráfico correspondente a essa tabela. Apesar que já caiu isso no vestibular. Mas não é comum esse tipo de questão. Mas a gente tem que saber passar de uma para outra de forma razoavelmente fácil. A gente não precisa passar efetivamente. Mas se eventualmente eu precisar de alguma coisa que a tabela me facilitaria, eu sou capaz, lá no meio da prova, de pegar a informação do gráfico e levar para a tabela para me ajudar a resolver o exercício. Como é que funciona agora o outro tipo de gráfico que eu queria apresentar para vocês? Que é o gráfico de setores. Ou também chamado gráfico de pizza. Esse aqui é bem comum, aparece bastante em jornal, na TV, em revista. Ele é um disco, então por isso que fala gráfico de pizza, né? Porque é um disco. E a gente vai tirar fatias da pizza. E as fatias vão ser correspondentes ao tamanho de cada região. Então, por exemplo, aqui, o Fausto, eu já sei que ele ganhou 50% dos votos. Então, eu sei que metade da pizza tem que ser do Fausto. Então, essa aqui, e aí, geralmente eles vêm pintados, né?
pintar aqui de verdinho. E aí, geralmente, gráfico de pizza vem com uma legenda embaixo, né? Então, eu vou colocar aqui a legenda. Quem é verdinho? Verdinho é o Fausto. E aqui eu posso indicar que ele ganhou 50% dos votos. Ou podia colocar o número absoluto, né? Podia vir aqui, em vez de indicar 50%, podia colocar aqui 20 votos, que corresponde a 50%. E agora para o Ricardo e para a Paula? Bom, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é, eu não posso vir aqui e dividir no meio, né? Por quê? Porque o Paulo e a Paula e o Ricardo ganharam quantidades diferentes de votos. Se eu divido aqui no meio, no fundo eu estou falando que a Paula ou o Ricardo que estiver aqui ganhou a mesma quantidade de quem está aqui. E não é verdade. Então, como o Ricardo ganhou menos, então 20% deve dar o quê? Se eu divido no meio exatamente, metade de 50%, metade é 50%, metade da metade é 25%. Então aqui ficaria com 25% e aqui 25%. Mas o Ricardo ganhou 20%, então tem que fazer um pouquinho mais fechado o lado do Ricardo. Então, se o lado do Ricardo for esse aqui, então um pouquinho mais fechado, estaria mais ou menos assim. Então, ixi, eu falei tudo. Um pouquinho assim. Um pouquinho mais fechado. E aqui, vou colocar amarelinho. E eu faço a legenda. Quem é amarelinho. Como esse ficou mais fechado, é o Ricardo. E ele ganhou 8 votos, que correspondem a 20%. E, por fim, a última região que faltou, aqui. É a Paula. E ela recebeu 12 votos, que correspondem a 30%. Tá? Esse é o gráfico de setores, o gráfico de pizza. Só para terminar a aula, já que agora a gente já está mais familiarizado com gráficos, se eu quiser, eu posso calcular exatamente o ângulo aqui dentro. Qual é o ângulo da região do Ricardo? Qual que é o ângulo da região da Paula? E qual que é o ângulo da região do Fausto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente calcula ângulos. E faz justamente uma ponte entre ângulos, que é o conteúdo lá da Fernanda, de geometria, com o que a gente está vendo aqui, no caso, o setor circular, o gráfico de pizza. Tá? Então, vamos ver quanto que é o ângulo central de cada um. Eu vou chamar esse aqui de A. Esse aqui de B. E o último aqui de C. Tá? São os 3 ângulos que a gente vai determinar agora. Por que é importante a gente determinar os ângulos? Porque, eventualmente, vai ter uma questão de vestibular que ela vai pedir. Ela vai falar assim, montando um gráfico de pizza a partir da tabela, e ela vai te dar uma tabela, o ângulo central correspondente a tal coisa é quantos graus? E aí vem as alternativas. 15 graus, 20 graus, 70 graus. Então, a gente treinar, transformar
descobrir o ângulo de cada uma dessas fatias de pizza é importante. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? De novo, a nossa velha regra de 3. Uma volta inteira, então toda a pizza, então uma volta inteira, qual o ângulo correspondente? 360 graus. E quanto que isso corresponde em porcentagem? Bom, a volta inteira é 100%. Qual que é a região do Fausto? Bom, o Fausto, eu não sei qual que é o ângulo correspondente para ele. Mas eu sei que ele ganhou 50% da pizza. Ele ganhou 50% da região aqui. Bom, esse aqui a gente não precisa nem fazer a regra de 3, né? Como os 50 é metade dos 100%, o ângulo tem que ser metade. Meia volta. O ângulo de meia volta a gente sabe que é 180 graus. Então, eu acabei de descobrir que o ângulo aqui do Fausto, que é o mais fácil deles de descobrir, é 180 graus. Meia volta, como a gente estava imaginando. E agora para os outros? Bom, vou colocar aqui o do Ricardo. Deixa eu montar de novo. A primeira parte aqui eu vou copiar, que é igual. Então, agora a gente vai calcular o ângulo do Ricardo. Qual a porcentagem de votos o Ricardo ganhou? Ah, o Ricardo ganhou 20% dos votos. Ah, outra coisa. Você não precisava fazer aqui a regra de 3 com porcentagem. Talvez eu faça com o Ricardo com o número de votos, para ver que também vai dar certo. Uma volta inteira é o total de votos. Então, teria que ser 40. Para o Ricardo, o ângulo eu não sei quanto é, mas eu sei que ele ganhou 8 votos. Então, aqui é o meu ângulo que para o Ricardo eu chamei de A, laranja, e aqui é 8 votos. Faz a regra de 3. Isso aqui vai ficar 40, deixa eu escrever aqui do lado, 40 vezes A, é 8 vezes 360, passo 40 dividindo, o A é 8 vezes 360 dividido 40. 40 é justamente 5 vezes 8, então dá para simplificar. Divide em cima e embaixo por 8. O ângulo A vai ser 1 vezes 360, então 360, dividido por 5. E aqui eu vou aproveitar para ensinar um truque. Dividir por 5 não é tão legal, né? Até que esse aqui não é tão difícil, dividir por 5. Mas um truque para dividir por 5 é fazer assim. Isso aqui não é uma fração? Lá na primeira aula que a gente teve, no ciclo básico, a gente conversou sobre frações, frações equivalentes. Então, sempre que você estiver dividindo por 5, usa o seguinte truque. Multiplique em cima e embaixo por 2. Ô, professor, mas eu queria dividir e eu estou multiplicando? Olha o que vai acontecer. O dobro de 360 é 720. O dobro de 5 é 10. E agora dividir por 10 é muito fácil. Tá? Então, você pegou um problema que era difícil, dividir por 5, e você transformou num problema mais fácil, usando aquela ideia de fração equivalente. Então, deu 72 graus no final. Tá? Então, o ângulo A do Ricardo é 72. E o da Paula, que é quem faltou a gente calcular? Bom, tudo tem que dar 360. Então,
Quanto falta para fechar a volta? Esse a gente não precisa nem fazer a regra de 3, né? Para descobrir o ângulo da Paula. Não era isso que eu queria fazer. Ixi, mas essa barrinha aqui eu não queria que fosse. Ai, que droga. Se vai um, vai outro. Ah, tá bom, deixa assim. Vou apagar esse negócio. Ah, apagou tudo agora. Ah, volta tudo quando tá. Do lado de lá, o falso já está com 180. Então, para o lado de cá, falta 180. Como do lado do Ricardo já é 72, o lado da Paula tem que ser 180 menos 72. Então, isso aqui vai dar 108, né? Então, para a Paula, o ângulo central é 108 graus. Tá? Podia fazer a regra de 3 também. Então, deixa eu só anotar aqui, essa aqui é a Paula. Então, a Paula, eu tinha chamado de B, né? Eu acho que era B, não lembro. B, que seja. Tá bom, gente? Por hoje? Hoje, como eu disse, a aula foi tranquila. Eventualmente, pode ser que tenha gente que esteja achando que foi muito simples. Fala assim, nossa, professor, mas isso daí eu já faço faz tempo. Ótimo. Quer dizer que você já está bem preparado nessa parte. Eventualmente, tem colegas que ainda tinham alguma dificuldade, ou na questão da porcentagem, da regra de 3, ou no ângulo central que a gente calculou aqui. Tá? Lembra que o ângulo central você pode fazer tanto em cima da porcentagem, quanto em cima da quantidade de votos, para determinar o ângulo aqui do teu gráfico de pizza. E esse aqui foi para a gente ter um primeiro contato com formas que a estatística usa para representar dados. Então, a estatística vai usar gráficos, colunas, gráficos de pizza e tabelas para representar dados. A gente precisa estar craque em saber ler cada um deles. Tá? Na próxima aula, aí a gente entra com medidas resumo. E a gente vai falar de uma coisa chamada média, uma coisa chamada moda e uma coisa chamada mediana. Tá bom? E a gente vai aprender o que cada um deles significa, o que cada um deles conta para a gente do conjunto de dados, e mais adiante a gente vai aprender também como calcula cada um deles. Beleza, gente? Vocês estão aí ainda? Geralmente o beleza vocês respondiam. Beleza, professor. É isso aí. Ok. Boa semana. Então tá bom. Então tá joia, gente. Qualquer dúvida que tiver, tá aqui meu WhatsApp de novo. Manda mensagem. A gente está chegando agora no segundo semestre. É a hora de dar aquele gás, tá? Porque logo daqui a alguns meses, começam os vestibulares, né? Manda mensagem, tira dúvidas, vamos conversando que vai dar tudo certo no final. Bom retorno, boa semana. Até terça que vem.